Tú eres muy rápida con el número, ¿eh? Buenas tardes. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria del Carmen e como vocês já devem ter percebido, eu não sou daqui. Eu sou baiana. A verdade, eu sou argentina, moro no Brasil há 32 anos e já estou fazendo minha contagem favorável ao Brasil. E nesta minha caminhada, eu tenho a alegria de trabalhar em educação. E para mim hoje é um momento muito alegre, muito importante de estar aqui com vocês, porque acho que de todos os profissionais que tem no planeta, o educador deve ser aquele que celebra até hoje o fato que lá no origem dos tempos, na mitologia grega, quando se falava de Pandora fechando a caixa, eu acho que nós somos os fiéis guardiões da esperança. Se um educador não tem esperança, para que ele trabalha em prol da perfectibilidade humana? A gente acredita que o ser humano pode ser melhor e por decorrência que nós podemos melhorar o mundo. Esta é a razão pela qual a educação é pauta internacional, é agenda já há muitos anos e às vezes ela carrega um excesso de demandas que às vezes é a sociedade que precisa compartilhá-las, mas que ela acaba sendo reflexo destas necessidades todas dentro da escola. E no caso específico do lugar de onde eu estou falando neste momento, eu trabalho no Instituto Ciência Hoje, é uma organização civil que pertence à SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que reúne a comunidade científica brasileira há mais de 60 anos e que tem um programa de divulgação científica que é o projeto Ciência Hoje, ou Ciência Hoy, porque também quando ele foi há 30 anos criado, ele que se criou ao mesmo tempo em Buenos Aires. Lá também continua o projeto Ciência Hoy. Aqui no Brasil, o projeto Ciência Hoje deu origem ao Instituto Ciência Hoje, que tem vários instrumentos de divulgação científica. Entre eles, uma revista dedicada às crianças, onde a comunidade científica, desde as suas universidades e seus institutos de pesquisa, escreve diretamente para as crianças sobre ciência. É uma das únicas revistas no mundo que tem esta característica. Ela não é jornalismo científico, ela é divulgação científica, porque ela sai de dentro dos centros de pesquisa. Este instrumento deu origem ao programa Ciência Hoje de apoio à educação, ao qual eu tenho a honra de trabalhar, dirigir e representar neste momento. O programa Ciência Hoje de apoio à educação, ele é um programa que há 10 anos, justamente em decorrência da indignação que nos provocaram os resultados do PISA, em que estávamos no último lugar em ciências, é que a comunidade científica e os educadores se mobilizaram e criamos esse programa. Já com 10 anos, fomos considerados uma tecnologia social em função dela ser possível de multiplicação em baixo custo e temos contribuído diretamente com um dos itens tão prezados que Priscila estava falando aqui, que é a busca de qualidade na educação básica. E cada vez que vamos a campo, cada vez que estamos ali no trabalho lado a lado com os professores da escola pública, a gente aprende mais sobre os nossos dramas e sobre o que de fato funciona. E é disto que eu organizei uma fala breve, primeiro sobre o panorama da educação, no geral, nos anos que precederam a entrada do milênio, depois como entramos a este novo milênio, século 21, e depois uma curta mensagem sobre o que de fato a gente acredita que transforma na educação. Eu acho que hoje é um dia de muito rejuvenescimento, porque quando as comunidades de educadores, como os que estamos todos aqui presentes, saem do ativismo do cotidiano, têm a chance de rejuvenescer suas instituições.
Eu acho que quando podemos nos afastar do dia a dia e olhar desde fora o que estamos fazendo, criticar o que está instituído na escola, nós temos muito, muito a agregar, a acrescentar, a contribuir no futuro. Nesse sentido, uma breve reflexão que eu tinha feito a muitas cores, mas eu vou reduzir a breves pinceladas de 2 cores sobre... Deixa eu ver se me familiarizo com ele. Sobre 3 palavras que nos invadiram 10 anos antes da entrada ao século XXI. Nos anos 90, nós assistimos e vivenciamos, muitos de nós, uma sociedade muito inquieta, muito preocupada. Chegava o milênio e ainda nossa sociedade global tinha muitos desafios que não havia resolvido. Vocês devem lembrar do informe que a Unesco publicou em 96, fruto de um trabalho longo de muitos anos de pesquisa em vários pontos do planeta, estudando educação. Lembram, provavelmente, do famoso capítulo 4 desse documento, conhecido como Relatório Delors, que falava dos 4 pilares da educação do futuro, né? Em que se falava da educação que focasse o princípio de aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a ser e aprender a conviver com os outros, não é? Esse foi um documento muito emblemático e junto com ele foram inspiradas muitas reformas. Na América Latina toda, nos anos 90, houve leis gerais da educação reformuladas. E essas palavras eram muito comuns. Só que há uma diferença entre elas: mudança, inovação e reforma. Uma mudança, ela sempre tem um âmbito estritamente local. E ela depende, basicamente, de uma decisão que, de repente, se você quiser, dessa decisão, dessa vontade, você pode voltar e retomar o caminho anterior. Não necessariamente ele envolve uma transformação irreversível. Você muda, por exemplo, a disposição do auditório. Hoje vocês estão aqui em mesas e não naquelas carteiras fixas, não é? Mas se eu quiser, eu posso voltar a esse modelo, a esse sistema. Já a inovação, ela tem um caráter diferente, não é uma mudança comum, não é qualquer mudança. A inovação, ela tem uma intenção, uma forte intenção de mudar o estágio inicial de onde você está partindo para dizer que isto é novo em relação àquele outro que já não te interessa mais manter. Nem toda mudança traz uma inovação, mas toda inovação trará alguma mudança. E a reforma, especificamente, já tem um caráter de atingir todo um sistema. Ela é sistêmica, ela envolve, neste caso específico das quais eu vou falar, a estruturação de todo o sistema educativo de um país. Nós tivemos várias reformas no Brasil e na América Latina nos anos 90. E essas reformas tiveram lugar num marco muito peculiar. Todos os países da América do Sul estavam saindo dos sistemas de regimes militares, onde a construção e a formação cidadã tornava-se uma necessidade urgente. Retomar um processo democrático exigia a força do papel da escola e de toda a educação em fazer com que uma das grandes premissas e princípios da educação básica focasse, como a nossa LDB aqui no Brasil, a 9394 de 96, tem promulgado, focasse a formação para a cidadania. E o outro num contexto, econômico de muita crise e incerteza naquele período dos anos 90, onde a modernização da indústria e principalmente a grande demanda do mercado produtivo por uma qualificação dos trabalhadores cobrava da educação melhores resultados. Nesse quadro bem raso que eu estou fazendo dos anos 90,
As reformas que aconteceram na América do Sul, basicamente, tiveram as mesmas características. Todas elas procuraram aumentar os investimentos no sistema educacional. Aqui nós tínhamos o Fundef, que agora é o Fundeb, que era uma forma de realocar os recursos para que o investimento na educação, e inclusive depois posteriores legislações, para que ele pudesse ser fiscalizado, ele pudesse de fato trazer alguma renovação e principalmente trazer uma cobertura da demanda ou das matrículas que a Priscila, por exemplo, estava cobrando tanto, e que melhorou muitíssimo se ela alongasse o olhar para 90, e que passou uma década, 2 décadas, né, e nós ainda não chegamos ao 100%. A extensão da obrigatoriedade da educação básica. Este também é um marco muito importante em todos os países. A extensão do educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, de fato, permitiram que se tenha uma visão de que um cidadão aqui no Brasil precisa ter pelo menos 10 anos de escolarização. E a educação infantil ela é importante, e a educação infantil ela passa a ser parte integrante da educação básica. E o ensino médio, que era elitizado e seletivo, passa a fazer parte da formação integral desse cidadão. Nesse quadro, temos também políticas compensatórias para diminuir as diferenças socioeconômicas que encontrava cada nação quando começava a legislar sobre educação, a modernização na gestão de escolas, para termos uma gestão mais democrática nas escolas, e instituem-se os sistemas nacionais de avaliação, que nos permitem levantar indicadores para monitorar não mais e apenas a quantidade de atendimento, mas especificamente a qualidade desse atendimento. Por que em 90 as agendas internacionais e as reformas nacionais tinham tanta prioridade na educação? Porque neste período a sociedade percebe que o conhecimento é central na vida e na cultura humana, e ele precisava ter um novo parceiro, uma escola que soubesse enfrentar novos mapas culturais que estavam se formando, inserir o aluno no contexto socio-histórico do seu tempo e apresentar resultados. Esse panorama nos faz chegar ao novo milênio, século XX. Sai a demanda do século XX de escola para todos e entra a do século XXI, uma escola onde todos aprendam. A qualidade na educação é a nossa grande marca, a nossa grande busca, a nossa grande meta para este século XXI. Viramos 2000, e aqui eu serei mais breve porque meu tempo está curto. Viramos 2000 em 99 e havia desempenho negativo em todos os níveis e em todas as redes de ensino. Chegamos a 2009 e nessa análise que muito bem a Priscila apresentou, o desempenho mostra que entre as redes pública e privada a diferença entre elas diminuiu, mas que ainda tem muito a melhorar. E no balanço, de um modo sucinto e sem números, que eu diria que de 2000 a 2009, aqui no Brasil, temos conseguido, é que temos feito muito pouco. E essa charge do Angeli, que está ali, que na época que ele a publicou, e eu não sei se vocês têm definição suficiente para percebê-la, mas nós temos uma escola no meio de um fliperama, de lojas de vídeo e de espaços muito tentadores, e disse, passa seu ponto, e ela está fechada, né? O perigo da escola, outra vez, ficar para trás, na sua condição de inserção destas crianças nesses novos mapas culturais, dos quais nós estávamos brevemente falando aqui. Fizemos pouco, precisamos fazer mais nesta década.
E nesta hora eu pensei, que mensagem poderíamos, da experiência que nós temos com o programa de educação científica, deixar para os educadores que estamos aqui hoje em Florianópolis? Bem, eu diria que uma das mensagens é relacionada à autonomia da escola, que a escola exerça a sua autonomia e que a escola se integre, se interaja mais com a comunidade local. Nós precisamos receber estas crianças do milênio com projetos novos. Não podemos ter mais o mesmo projeto de sempre. Vamos dar uma olhada nessas crianças do milênio. As crianças deste novo milênio vivem um mundo muito diferente daquele de 100 anos atrás. Muitas vezes nós os recebemos na escola com modelos que não são mais condescendentes com o perfil delas. Esses dois pesquisadores citados aqui embaixo, deixa eu ver se aprendo a usar este aqui. Sim. O Howe, pesquisadores de gerações, eles deram o nome a esta geração de aprendizes do novo milênio. Fiz alguma coisa errada? Sim. Eles caracterizaram esses aprendizes do novo milênio como as gerações que nasceram após 1980 e que são totalmente diferentes das gerações do século passado. Estas novas gerações diferem das anteriores na forma em que elas interagem, na forma como elas se comunicam, como elas lidam com o conhecimento, como elas se entretêm, como elas aprendem e como elas se divertem. Em função disso, chegam à escola física e mentalmente ativas. E muitas vezes elas chegam sem saber o que vêm fazer na escola. Não conhecem o seu potencial e não têm um projeto relacionando elas e a escola, elas e o estudo. Portanto, num quadro desse, me digam os que têm o fogo da educação no coração, se não é um espaço especial para gerar novos projetos. Um espaço em que temos que nos debruçar a estudar, a pesquisar e a criar. No campo, principalmente, neste momento eu vou falar não da dimensão estratégica das escolas, mas da dimensão pedagógica da escola. Na dimensão pedagógica e didática nós temos muito, mas muito para fazer e para experimentar. E nesse sentido de apresentar trabalhos para a comunidade que apresentem resultados, é necessário e importante que a escola trabalhe e desenvolva competências nessas crianças. E aqui vou pular um pouquinho para ir direto para a sala de aula. O locus da transformação precisa ser a sala de aula. E dela que emergerão não um, mas muitos projetos para receber estas crianças. Agora, tudo depende de como estamos dando aula. De nos fazer a pergunta: estamos ainda dando aulas como a professora de antes? Aquela que foi a professora da minha professora? Essa imagem pode lembrar bastante essa situação de aula em que a professora era o centro da aula e era especialista em responder perguntas que nunca alguém fez. As crianças não perguntam, as crianças não participam e a professora está lá falando e transmitindo, transferindo informação. Como nós dizemos em nossos programas, transferem uma ciência dos cientistas, mas elas não ensinam a fazer ciência. A pergunta permanece: como ensinamos então as crianças da geração do século XXI? E eu lhes deixo duas proposições nos meus últimos 20 segundos. A primeira proposição, e sem saber que os astros confabularam, e há um astrônomo aqui na equipe, eu usei uma metáfora da astronomia, que é fazermos uma revolução copernicana na sala de aula.
mude o centro, invirta os papéis. E o seu estudante será o espelho da sua própria mudança. Eu espero que o vídeo funcione. Espero de coração que o vídeo funcione. Mas ele não funcionou. Nesse vídeo, vocês veriam um estudante de uma das escolas públicas fazendo uma apresentação e demonstrando claramente, espontaneamente, essa mudança. Mas, de fato, não foi linkado. Se eu clico de novo aqui, tem uma chance? Não, né? Não tenho chance de mostrar o vídeo. A mesa lá de apoio. Não tenho chances de mostrar o vídeo que está ali? Não? É bem curtinho. Não? Muito bem. É uma pena. Está lá no pendrive, no arquivo. Então, deixando a primeira proposição, invirta os papéis, compartilhe a condição de pesquisador, crianças e professores pesquisam, permita que o aluno seja diferente, divergente e curioso. Alunos ativos, tanto no pensar quanto no fazer, revelam uma mudança da praxis do professor. E a segunda proposição é investir em novas formas de ensinar e de aprender. Evite a pedagogia do discurso. A pedagogia por objetivos foi, em todas as nossas reformas educacionais, posta de lado em função de uma abordagem mais socioconstrutivista. Mesmo assim, sem entrarmos em bandeiras ou movimentos ou alinhamentos pedagógicos, uma questão didática é fato. Aprende quem faz, não quem ouve dizer. Coloque as crianças em ação. Permitam que ela pense por si própria. Pensar por si própria é mais importante do que memorizar informações. Lembre de uma sábia frase do nosso educador Lauro de Oliveira Lima, quando ele, falando da importância de trabalhar por projetos em sala de aula, ele dizia que a inteligência, e de fato está comprovado, só se ativa diante de situações problema. Portanto, na hora de planejar a sua aula, parta da vida da criança, busque seus interesses e, por causa desta caminhada, sua aula naturalmente será inter ou transdisciplinar. E para encerrar, obrigada, com o tempo esgotado. De muitos séculos atrás, a expressão de Montaigne nos acompanha. A necessidade que os educadores pensemos toda vez que organizamos nossa aula, nossos planos de curso, nossos programas, nossa relação com a comunidade, nossas metas, de fato, para que estamos tendendo com esta inovação, com esta mudança? Para a gente ter uma cabeça bem feita ou uma cabeça bem cheia? Fico devendo-lhes o vídeo, que eu tenho certeza vocês iriam gostar, e deixo à organização a possibilidade depois de encontrá-lo linkado no meu pendrive e exibi-lo a vocês. Tenham vocês uma boa jornada e muita juventude agora.